É... Oi, gente. Eu tô meio que remaratonando Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E aí eu vim aqui falar com vocês sobre o personagem Zenitsu. Vamos dizer que no arco no todo de Kimetsu no Yaiba, o Zenitsu e outros personagens também, mas o Zenitsu é o que mais faz piadas e cenas engraçadas lá. E tem uns que gostam e tem uns que não gostam dessas partes dele gritando, dele, ai, Nezuka-chan, Tanjiro! E tem uns que não gostam e tem outros que gostam. Mas ele, pra mim, ele é um dos personagens que mais se desenvolveu, que tá se desenvolvendo e que se desenvolve em Kimetsu no Yaiba. Então, isso é surreal. Porque antes ele tinha medo de tudo, ele tinha medo de um corvo, ele tinha medo dos Onis, ele gritava por qualquer coisa. Se alguém, tipo, quer ver? Nesse aqui, ó. Tem um. Não é nesse. É no terceiro, não é. Esse daí é da. É do que eu tô vendo o anime agora. Não. Não tem sim, tem. Tem metade dele. É daquela casa daquele Oni que tinha uns tambores no corpo. E aí eu tava falando desse anime. Dessa parte do anime. Que o menino que tava com ele, acompanhando ele, ele falou com o Zenitsu num tom normal. Aí ele já tava tremendo e ele falou: ah! Se você for falar alguma coisa, fala baixo, porque não é bom você ficar gritando, porque os Onis podem ouvir a gente. E aí vai e sai um Oni debaixo da casa porque ele tava gritando. Não porque ele tava gritando, mas poderia acontecer outras coisas. Mas e depois da casa borboleta, depois do treino, depois de outras coisas, ele foi melhorando. Depois do arco não, ai, fugiu o nome. Entretenimento. Que é a da segunda temporada. Aí ele foi melhorando mais. Por quê? Porque ele conseguiu ficar um tempo recorde do tempo todo da luta. Ele conseguiu ficar dormindo. Quer dizer, antes disso, ele já estava dormindo. Quando a Adaki, ela dá uma bofetada na cara dele. E aí ele acorda e depois ele dorme de novo. E aí ela captura ele com aquela capa. E aí ele continua dormindo. E ele dorme até o final, quando ele acorda no meio dos destroços, no meio do que tudo tava acontecendo. Então, tipo assim, a personalidade dele escandalosa e não sei o quê
não tava lá, e sim a focada, tipo assim, não tem muito o que falar do desenvolvimento dele, sabe? Então, tipo assim, o que ele disse naquela parte de que ele cai da árvore, que o irmão do Rui, o Aranha, que mordeu ele ia se transformar numa aranha, e aí ele foi e decapitou ele e parou de o veneno circular. Ele disse que ele queria ser forte, queria ajudar as pessoas e que desde pequeno ele ouvia os sentimentos das pessoas e às vezes ele se confundia com isso. Então, assim, às vezes você pode não gostar, mas você falar que ele é ruim e que ele não acrescenta em nada na história de Kimetsu, isso não cola. Isso não cola. Por quê? O Tanjiro, na terceira temporada, ele tava com a. Porque ele tinha caído do penhasco, ele tinha machucado a perna, ou sei lá. Eu não lembro direito. Aí ele foi e ele lembrou o que o Zenitsu disse sobre a respiração do trovão, como que funciona. E o Zenitsu, quando ele faz a respiração, pelo menos é o que o instrutor, o Hashira que treinou, ele disse. Se você sabe pelo menos uma forma da respiração, seja a melhor que você tiver nessa forma. Faça, pode ser uma coisa, que é a respiração, que ele só sabe fazer a primeira respiração. Mas ele faz excelente a respiração. Excelente. E aí ele explicou pro Tanjiro, como que é a respiração. E aí ele vai, e ele faz, e ele consegue, e ele chega rapidinho na cabeça do Lua Superior 4. E aí, ó, e ele morre. Então, tanto que no primeiro capítulo da quarta temporada, ele agradece o Zenitsu por causa disso. E ele fica todo bobo. A personalidade dele transparece. Mas tinha outras vezes, que tipo assim, que ele tava fazendo escândalo e tal, que meio que ele transparecia a força dele. Só que não parece. Ou as pessoas às vezes acham ele fraco, só que ele não é. Ele só tem o jeito dele. E essa é a minha opinião sobre o Zenitsu. E se você tem uma contrária, ou se você tem alguma coisa a acrescentar ao vídeo que eu tô fazendo, deixa aí nos comentários. Fui!